A gente está aqui hoje com Atos Racha, amigo, escritor, grande amigo, imenso escritor, e prometemos fazer um bate-papo sobre as últimas produções dele, não é, Atos? Exatamente, estamos Então, aqui prontos. Então, eu gostaria de saber como foi que a literatura entrou na sua vida. Ah, olha, foi uma coisa assim meio inesperada, meio inexplicável, mas entrou. É uma coisa que vem de dentro de mim, assim, de uma fase de adolescência, pós-adolescência. Tem um envolvimento de um professor de português que, ao ver uma redação minha, ficou muito muito empolgado e achou aquele negócio muito bom e eu me deu um clique assim na minha cabeça, falei, ué, será que eu tenho algum talento aí? Mas assim, depois disso eu nunca levei muito a sério a escrita como uma atividade, mas sempre tinha um impulso, sempre escrevi muito contos e coisa, mas com o destino da lixeira, né? Ultimamente é que eu resolvi compilar as coisas, publicar, criei esse interesse aí, e estou muito feliz com essa ideia nova aí na minha vida. Você tem, assim, ideia das influências literárias? Olha, são várias, viu, Márcia? Várias, várias. Aqui no Brasil, um cara que eu sou assim, fã incondicional, adoro, é o Nelson Rodrigues, acho que eu já li tudo dele, mais alguma coisa. É, Machado de Assis, eu acho que uma vez a Nélida Pinhon falou que Machado de Assis foi a pessoa que deu para os escritores brasileiros o passaporte para escrever. Ele conseguiu passar isso para todo mundo, e é verdade. E é um dos maiores escritores que existe, né? É o Machado. É uma pessoa de um mistério no escrever, é um Dostoiévski moreno. É um clássico, né? É um Clássico. clássico no naipe dos maiores do mundo, realmente. Exatamente. Né? Eu ontem, Atos, eu estava lendo essas coisas de Facebook que tem tanta bobagem, né? Mas tinha uma fala do Borges, e Sim. ele dizia assim, quando você estiver lendo e o livro não te empolgar, abandone o livro. O livro tem que te dar uma felicidade plena e você não ensina ninguém a ser feliz, né? Então eu achei muito bonito e eu fiquei pensando nos seus livros, nos dois que eu tenho conhecimento, né? O Presentes, que eu fiz a revisão, tem um time fantástico, tem uma coisa de suspense, de dar arrepio na espinha, né? Eu queria que você falasse um pouco disso. Ah, lendo, eu não acredito que você não tenha vivido aquelas situações, sabe? Ela provoca em nós o que o Coleridge diz que a boa literatura provoca, uma suspensão voluntária da incredulidade. Eu acredito que aquilo é verdade. Me diga aí o que é verdade e o que é mentira, no presente. Olha, no presente esse é um assunto muito complicado, mas é óbvio que eu no viver, né, no conhecer as pessoas e no cotidiano, eu capturo situações, pessoas que eu vou colar nos personagens, né? O presente é um pouquinho além disso. Conversando com uma amiga muito querida minha, ela, ela conseguiu no livro presente levantar as frases, as palavras e começou a descobrir uma série de coisas ali, sabe? Que depois eu fiquei meio sem dormir com essas descobertas todas, liguei para ela, falei, olha, você, por favor, eu acho que eu falei alguma coisa demais. Ela falou, você não falou nada. Eu li o que estava no livro, mas eu fiquei nessa angústia, assim, mas são homenagens que eu presto a essas pessoas e é o meu jeitão de escrever, é esse, colando essas experiências nos personagens que vão
vão usando, eu vou usando aquilo, né, nas histórias que eu vou construindo. Num determinado momento, os personagens mesmo é que constroem, cada um constrói a sua própria história, né? Você só vai acompanhando assim, preocupado, mas é o que acontece no meu livro. Eu tenho, às vezes, pouco a ver com o que está escrito ali. Atos, não sei, né? Muitos escritores se queixam do sofrimento que é escrever. Eu não sinto isso em você. Eu acho que escrever para você é uma coisa tão divertida, que te faz tanto bem, talvez por ser o oposto da sua carreira de empresário, que te deixa meio de cabelo em pé, meio nervoso, né? Não sei se eu estou conseguindo me fazer entender, mas assim, quanto de inspiração e quanto de transpiração para escrever Atos? Bom, acho que meu caso é um pouco diferente, que tem escritor que vive de literatura, né? Ele tem que escrever para sobreviver. Era o caso lá do Balzac, por exemplo. O Balzac meu inverso, né? Ele escrevia muito bem e era um péssimo empresário. Eu acho que eu sou um empresário um pouquinho melhor e escrevo bem pior que o Balzac. Mas o Balzac vivia fugindo dos credores, ele tinha que escrever de qualquer jeito para pagar as contas e fazer isso. Não é meu caso. Eu escrevo realmente por prazer, por impulso e até de uma certa forma por necessidade. É uma coisa que eu não consigo escapar. Às vezes eu me pego em momentos da minha carreira de empresário, né? Em momentos muito tensos, muito difíceis e problemáticos, e de repente eu estou lá escrevendo uma parte do livro, largo tudo e começo a escrever, porque não era uma hora para fazer isso, mas não sei, que acontece. E assim que é, mas é uma transpiração leve, uma coisa que eu gosto muito de fazer, é escrever. Me divirto com isso. Atos, esse último livro seu, eu acompanhei a feitura, mas não fiz a revisão nem nada, né? Foi só como leitora mesmo. Mas você me convidou para fazer a capa do livro. Eu fiquei muito contente, porque eu acho assim, é como se eu acompanhasse a evolução da sua escrita, né? Mais liberdade, embaralhar os tempos, as épocas, né? E contar essa história dessa família, desde lá de longe até a atualidade. O romance se chama Taná, foi lançado no Rio e vai ser lançado agora no dia 10 de maio, de junho, no dia 10 de junho, às 7 horas da noite, no Bar Balcão. Né? Eu Exato. queria que você, resumidamente, falasse um pouquinho do Taná para mim. Olha, o Taná nasceu, quer dizer, a chama do Taná, a faísca, foi dada pela Sandra Kogut, que, aliás, no lançamento lá no Rio, eu falei para o Sandra, você pode sentar aqui do lado e autografar também, porque nasceu tudo de um filme que ela fez, um curta-metragem, meio documentário, mas é uma joiazinha, que é uma história que se passa lá no Béarn, na França, que é meio Países Bascos franceses. É uma história romântica de um pastor, um berger, que é apaixonado por uma menina, Marie, e os dois somem de repente. Na verdade, isso foi toda uma forma que ela conseguiu de construir esse documentário, inventando essa história e ia de cidadezinha, cidadezinha, deixando o inconsciente coletivo relatar isso aí. Mas o fato é que eu assisti esse filme e no final do filme, dessa joiazinha, um dos entrevistados fala, não, esse pastor sumiu, mas ele foi para o Brasil e é o seu bisavô. Vira para Sandra e fala isso, né, no documentário. E acabou o filme, a sessão que eu assisti, fui lá conversar com ela, ela explicou toda essa forma de montar essa joiazinha, chama-se Adieu Monde. E aí fui falar com ela, falei, ô Sandra, você não sabe da maior,
meu ancestral vem exatamente desse lugar onde você fez o documentário. E ela virou para a plateia que já estava falando, ela falou, gente, não sai não, que o ancestral é do Atos aqui, não é meu não. Então essa foi a chamazinha. E eu peguei essa história da Sandra, um pouco isso, e comecei a construir o meu livro a partir daí. Fiz esse pastor, vi para o Brasil com a Denise, e ele exatamente como veio para o Brasil, foi para a Bacia do Prata, foi para o Uruguai, e caiu aqui exatamente no período da Guerra dos Farrapos, que é um lugar no Rio Grande do Sul, meu Rio Grande do Sul, um lugar assim que tinha uma mistura de índio charrua com negros, escravos, com espanhóis, castelhanos, portugueses, brasileiros, tudo meio sem cerca, sem lei, sem regra, sem nada. E o meu ancestral caiu exatamente nesse lugar. E as histórias ocorrem nesse ambiente aí. E eu aproveito para fazer vários relatos de questões um pouco mal arranjadas, mal contadas da nossa história. Por exemplo, a história da Anita Garibaldi, que quase não é contada. É uma mulher maravilhosa, tem uma história espetacular. O Coronel Gavião, que era um líder dos lanceiros negros da tropa dos farrapos, que era um sujeito que era um libertário e acampava junto com os negros e lutava com eles, um cara assim especialíssimo. E um personagem que eu crio, que vem lá da África, escravizado, e vai para o Rio Grande do Sul, faz parte desse movimento todo, fugindo lá do Forte São Marcelo, em Salvador, junto com Bento Gonçalves. E por aí vai. Não vou contar mais nada não, que eu fico dando muito spoiler, aí vocês não vão comprar o livro depois. Olha, o Atos é essa pessoa exuberante que vocês estão vendo, né? Eu vou dar um spoiler. Eu estou com vários contos dele para organizar, para fazer a revisão. Então vem um terceiro livro aí, né, Atos? Nosso, né? De trabalho em conjunto e tal. Agora, eu queria saber o seguinte, Atos. Se alguém tiver muita curiosidade, quiser ter vai ser uma coleção completa, né? Já tem o primeiro, já tem o segundo, logo, logo vai ter o terceiro. Como é que a gente faz para adquirir seus livros? Bom, a editora que eu trabalho é a Folio Digital. E ela tem um site na internet, agora pode comprar na Amazon também, pode comprar na Travessa, pode comprar em qualquer lugar, só pode me telefonar que eu vendo também, não tem problema. Então, olha, só para rememorar, o primeiro livro se chama Presente, é uma coletânea de contos, suspense um atrás do outro. O Jorge, meu marido, já prometeu que vai filmar, vamos ver, né? E o segundo é o Taná, que é essa saga familiar vertiginosa. E o terceiro é um volume de contos também, né? E vamos todos prestigiar o Atos, vamos lá ao Bar Balcão, tomar umas e outras e conversar com o Atos, que é sempre uma companhia muito interessante, muito agradável. Você quer falar alguma coisa? Não, eu estou muito feliz com essa conversa aqui, foi muito leve, muito agradável, e espero vocês todos lá no Bar Balcão. Estamos esperando.